Meus amigos, os democratas tinham muita, mas muita pressa, urgência urgentíssima em votar o processo de impeachment na Câmara Baixa. Era para os democratas uma questão urgente para salvar a democracia da tirania de Donald Trump, de resto acusado de obstrução do Congresso e abuso de autoridade, abuso de poder. Pois bem, o processo foi votado às pressas mesmo. Foi dos dois impeachmentados, os dois presidentes anteriores que tiveram um processo levado à Câmara Alta, o mais rápido de todos. Aliás, foi um processo partidário. Como os democratas têm maioria na Câmara, não precisavam de nenhum acordo com os republicanos, sequer trocaram figurinhas a respeito do impeachment com os republicanos. Tocaram como se fosse um trabalho interno do partido. Portanto, foi uma condenação partidária, apenas isso. Nada mais do que isso. Pois bem, o que está causando agora uma grande curiosidade na imprensa norte-americana é por que o processo ainda não chegou no Senado. Quem esperava que Nancy Pelosi acordasse hoje e já imediatamente, antes mesmo de tomar o breakfast, o café da manhã, entregasse o processo ao Senado, enganou-se. Aquela que é chamada hoje de amante do pântano, Nancy Pelosi, que moveu céus e terras para aprovar o impeachment na Câmara, simplesmente recuou. No processo não tem hora para chegar ao Senado. E se o processo não chegar no Senado, o Senado não tem o que fazer. Especula-se até mesmo se Nancy Pelosi teria coragem de levar o processo adiante. Bem, aí os seus assessores já correram para os microfones dizer que não, o processo sim chegará na Câmara. Mas por que no Senado? Mas por que está demorando? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta que todos lá na América estão se fazendo. Querem uma resposta. Afinal, como disse, todo mundo esperava que a primeira ação de Nancy Pelosi, a amante do pântano hoje, fosse entregar com aquele sorriso de malévola o processo ao Senado. Não foi o que aconteceu. Por quê? Bem, é preciso entender como será agora o processo. A Câmara será uma espécie de promotor lá quando o Senado for julgado. Haverá um juiz, que é o juiz da Suprema Corte, seria o equivalente aqui ao TOEFL, né? Mas o julgamento será realizado inteiramente no Senado, diz a Infobae. A Câmara Baixa atuará como promotora no processo por meio de gerentes, representantes do órgão com a missão de apresentar a acusação e expor as razões pelas quais consideram que o agente, Donald Trump, deve ser considerado culpado. O juiz será John Roberts, este senhor que vocês estão vendo no vídeo. John Roberts, ele será o juiz. Ele é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Pois bem, esse trabalho ainda da Câmara, dos chamados gerentes, ou seja, a Câmara Baixa atuando como promotora do caso, é que está o problema. É aí que está o X da questão. Por que Nancy Pelosi não apresentou o processo ao Senado? Porque, segundo ela mesma, é preciso estudá-lo melhor e preparar melhor os gerentes, os promotores do caso. Mas espera aí, eles não estão sabendo do processo? Então por que votaram tão apressadamente, se hoje eles não têm capacidade para
condenar Donald Trump perante o juiz que estará lá no Senado? Porque foi tudo feito às pressas, porque não existe um fundamento legal nem jurídico. É um péssimo processo, como disse o líder republicano no Senado. É um trabalho mal feito. E agora, a senhora Pelosi, a amante do pântano, recuou. Ela recuou não por causa da opinião pública, ela está queimadíssima, mas é uma senhora já na ancianidade, certamente não tem mais muitas pretensões políticas, senão servir aos globalistas. Ela eleitoralmente está acabada, mas não está nem aí para isso. Provavelmente já sabia que seria o seu último mandato. Ela recuou porque agora precisa rever tudo o que foi feito às pressas, rever os pontos falhos para tentar dar subsídio aos delegados que acusarão Donald Trump lá no Senado, para que seja minimamente plausível, minimamente defensável um pedido de impeachment perante aquela corte. Pois é, que palhaçada! Eles sequer estão preparados para isso. O processo simplesmente foi aprovado, porque, como disse, foi um processo partidário. O Partido Democrata simplesmente votou com a sua maioria, mas sob pressão. Muitos deputados foram pressionados pela mão de ferro de Pelosi para votarem contra Donald Trump. 30 deputados, no mínimo, votaram contra Trump, sabendo que o risco seria muito grande em suas bases eleitorais, porque desses 30 desses deputados democratas vêm de distritos cujo vencedor foi Donald Trump, e a popularidade de Donald Trump só cresceu nesses distritos. Pois bem, surge um outro problema para os democratas agora, e é por isso que a coisa está ficando cada vez mais eletrizante. Sim, porque eles que plantaram o mal, desejaram o mal, daqui a pouco eles mesmos receberão o mal. É sempre assim, via de regra. Mas o que está realmente pegando agora, além dessa indecisão de Pelosi, é um possível racha no partido, pelo menos lá na Câmara Baixa. Um possível racha dentro dos democratas, porque aqueles que foram obrigados a votar com o partido, ainda que viessem de distritos onde Donald Trump é rei, esses agora, recebendo o desprezo de suas bases, recebendo o desprezo dos eleitores de suas bases, muitos deles democratas estão abrindo o bico. Nós fomos pressionados, mas não bastasse isso, a deputada em ascensão, a deputada Gabbard, que está... Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Ela é uma deputada pelo Havaí e tem sido uma estrela em ascensão no partido, quer ser candidata à presidência da República, a Bela Gabbard, vou mostrar aqui para vocês. Ela saiu aqui no Times of Israel. Pois bem, ela como estrela em ascensão, candidata a candidato à presidência da República pelo Partido Democrata, foi um dos 3 votos contrários entre os democratas. Isso quer dizer o seguinte: Gabbard está apostando tudo numa espécie de popularidade de última hora junto ao eleitorado democrata insatisfeito com a política do partido nos últimos anos. Ela mostrou que quer ser independente do Deep State. Aliás, o Deep State não tem confiança em Gabbard. Está aí Hillary Clinton, que vem atacando-a constantemente. Ela não é de confiança para os democratas.
mas é esperta. Entendeu que é preciso ir contra os democratas para pegar o voto dos insatisfeitos. Isso representa um racha no partido, sim. Por enquanto, é uma rachadurazinha muito pequena, mas uma pequena rachadura pode se tornar muito grande de acordo com a pressão. E a pressão hoje está muito, muito forte, porque, como disse, tem muita gente insatisfeita com a mão de ferro de Pelosi. Tem muito deputadinho lá, democrata, pensando o seguinte: bem, esta amante do pântano está em fim de carreira, para ela tanto faz. Nós não, nós estamos no começo e já estamos queimados porque fomos contra o presidente que o povo escolheu e o povo simplesmente quer que permaneça no poder. Fizemos um mau negócio. Olham para Gabbard, para a candidata democrata Tulsi Gabbard, e ficam enciumadíssimos. Ela fez o que esses bobalhões não tiveram a coragem de fazer. Começa a pegar fogo no cirquinho de Nancy Pelosi. É só uma chama, mas é preciso ver o contexto em que essa chama se acende. Para terminar, ontem o radialista mais famoso dos Estados Unidos, o conservador Rush Limbaugh, fez um programa perguntando o seguinte: o que mais Trump tem a perder agora? A matéria saiu no Ornet Daily e diz o seguinte: enquanto se preparavam para votar na quinta-feira para impugnar o presidente Trump, há uma coisa que os democratas não calcularam, disse Rush Limbaugh no seu programa de rádio. É possível que Donald Trump se sinta liberto como jamais se sentiu durante o seu mandato? Perguntou Limbaugh. E esclareceu a pergunta. Quero dizer, depois disso, o que mais os democratas poderão fazer contra Trump? Mais nada. Eles queimaram o último cartucho que tinham. Agora, Trump não tem mais como ser atacado. Eles queimaram o cartucho antes da hora. Pois bem, Rush Limbaugh termina ironizando. Você pode imaginar um Donald Trump ainda mais energizado agora? Você pode imaginar um Trump ainda mais focado? Você pode imaginar um Trump ainda mais controlado e irritado ao mesmo tempo? Você pode imaginar um Trump mais focado em sua agenda do que nunca? Porque depois de ontem, quinta-feira, depois de hoje, o que mais os democratas podem fazer? Mais nada. Não é à toa que muitos sites, a mídia conservadora americana está dizendo que Pelosi vestiu-se de negro ontem para o seu próprio velório político. Mas junto com ela irão também muitos outros. É isso aí. Quem planta vento, colhe tempestade. E a coisa está ficando muito divertida. Eles não têm nem como preparar de última hora os chamados gerentes. Os gerentes, para acusarem Donald Trump no Senado. Até depois.